minha mãe Angelina e meu pai Aysar. Eu falo, os dois tinham a letra A no nome, porque acho que era de amor mesmo. E aí eles nunca me esconderam, sempre me disseram. Minha mãe dizia assim: filha, você não foi tida, você foi escolhida. E você não nasceu de uma barriga, você nasceu de um coração cor-de-rosa. Isso só aí já é maravilhoso, né? E eu acho assim que a minha vida foi uma sucessão de entregas, né? Minha mãe biológica me teve, me entregou para os meus pais adotivos. Com 6 anos de idade eu perdi meu pai adotivo, que era meu super-herói, né? Teve um câncer e faleceu. E aí fiquei com a minha mãe até os 23 anos, que também perdi ela. E aí casei. E assim eu sou um bastão de uma prova de revezamento, entendeu? Mas super campeã, sempre chegando em primeiro. Mas aí que tá, né? E aí ao longo do tempo, eu conto essa história e conto muito essa história. Porque eu acho que é uma história tão boa. Porque veja bem, eu tive um ninho, né? Eu fui escolhida para estar numa casa, para estar num ninho, para ser amada. E foi tanto amor que 6 anos de amor do meu pai duram até hoje, né? A minha mãe, a mesma coisa, uma mulher tão quieta, tão chique, tão fina e tão sábia. Mas, assim, eu acho assim, o grande lance de tudo isso é que as pessoas, elas têm muita dificuldade em entender a adoção. Porque eu acho que a adoção, durante muito tempo, ela sempre foi um grande bloqueio, né? Porque assim, se não sai de dentro de mim, se não tem o meu DNA, se não é da minha família, né, do meu sangue, pode não prestar, né? E aí, ao longo do tempo, a gente viu tanta gente do mesmo sangue se matando, né? Tanta gente viu essa teoria caindo por água abaixo, porque é, a adoção é um encontro de almas. E eu fico hoje pensando que ser adotiva é um puta privilégio. É um privilégio que poucas pessoas têm. Porque eu tive os meus filhos, né? Os dois nasceram da minha barriga, amo de paixão eles. Mas eu acho que o fato de eu ser adotiva também passou para eles uma certa adoção, né? Porque os meus filhos são 50% adotivos também, né? Porque é a minha parte na história. Então, isso é tão grande. E eu falo, eu não acho que, assim, eu acho que para você ser um pai ou uma mãe adotiva, eu acho que você precisa ser escolhido por Deus. Eu acho que não é qualquer pessoa. Eu acho que eu não saberia ser uma mãe de um filho adotivo. Eu não sei se eu teria estrutura para fazer isso. Mas eu sei que enquanto ser adotada é algo fantástico, é uma sensação incrível. E o mais legal de tudo isso que eu acho é que não foi sempre assim. Hoje, com essa idade, com a experiência que eu tenho, eu estava dizendo isso outro dia para minha filha. Eu me arrependo muito de não ter dado, enquanto eles estavam vivos, o valor que eu devia dar para eles. Porque é muito louco quando você se depara com uma situação onde você não tem passado, né? Por exemplo, eu vou no médico fazer exame ginecológico, ele pergunta: tem câncer de mama na família? Tem problema de coração? Não sei.
Mas eu também achei uma saída para isso. Se eu não sei, eu não posso ter. Então decidi isso e pronto, acabou. E esse assunto já encerrou. Mas ao longo da minha adolescência, ao longo da minha infância, né, que foram vários turbilhões, eu achava que isso era muito resolvido. Tanto é que eu nunca escondi, nunca deixei de contar isso para ninguém. Mas no decorrer do tempo, conforme eu fui amadurecendo, essas questões começaram a aparecer. Porque quando você vira mãe, você entende o que é o amor de mãe. Aí você também entende por que uma mãe te dá. E aí você começa a perceber que você foi dada. Alguém te deu, não te quis. E aí você entende que isso é uma rejeição. E ser rejeitada é algo que você precisa trabalhar muito bem. E aí eu tinha duas saídas. Eu podia me revoltar, né? Mas como eu sempre gostei de brincar do jogo do contente, tipo Poliana, e achar sempre o lado positivo das coisas, eu resolvi entender por que eu fui rejeitada. Porque eu achava que a minha mãe que me teve tinha um direito para que eu olhasse o outro lado, não só o lado da rejeição. E aí eu fui estudar. Aí eu fiz um curso de leader training, aquilo meio que aflorou alguma coisa dentro de mim. E aí eu falei, eu quero saber mais disso, eu quero entender mais disso. Aí fui fazer programação neurolinguística, estudei programação neurolinguística, aí todo mundo fala, nossa, Valéria, você fez formação em programação neurolinguística, estudou constelação familiar, fez curso de hipnose, nossa, você faz tudo para mim entender por que alguém me deu. E aí, cara, eu me enchi de arminha, sabe, no videogame que você vai pegando arminha pra botar. Eu fiquei cheia de armas. E fiquei cheia de situações onde eu pudesse usar essas armas, não só nessa questão. E eu cada vez queria mais, queria saber mais, queria entender mais, queria entender mais. E no final das histórias, eu acho que eu ainda não sei tudo, né? Eu acho que a vida, espero que eu ainda tenha muito tempo para que eu possa aprender muito mais. Mas o que mais me restou de tudo isso, e que é isso que eu gostaria que as pessoas entendessem, que logicamente o conflito existe, mas o que restou de tudo isso é que para se dar um filho, precisa amar muito também. Porque chegar à conclusão, e talvez esse amor não seja nem consciente para quem dá, mas chegar à conclusão de que esse filho vai estar melhor com outra pessoa do que comigo, talvez seja mais heróico do que simplesmente ter um filho. E aí, descobri também que durante muito tempo eu tinha uma mágoa, né? Uma raiva, sei lá, embutida deles, né? Que eu não gostava, era uma caixinha fechada que eu não falava, mas o mais interessante de tudo isso é que ao longo de tanta coisa que eu fiz, durante 1 ano e meio eu fiz constelação familiar, aonde eu não podia constelar os meus pais adotivos. Os meus pais adotivos tinham que ser meus mentores. Eu tinha que constelar os meus pais biológicos, que eu não sabia que cara eles tinham. Ou seja, eu tinha que constelar 2 fantasmas. E aquilo mexeu muito comigo. E aí um dia eu falava, eu não aguento mais isso, eu não quero mais isso, eu não aguento mais isso. Aí eu tava lavando a louça. E eu parei, olhei e falei, cara, eu tenho um monte de defeitos, mas eu tenho um monte de qualidades. Eu adoro gente, eu adoro ser humano, eu adoro festa com ser humano, eu adoro música, eu adoro rir, eu adoro ver o lado positivo das coisas. Eu herdei isso de alguém. Isso está no meu DNA.
Então, acho que meu pai e minha mãe biológicos não devem ser pessoas tão ruins assim. E aí eu construí eles do meu lado, junto com a minha personalidade. E o mais legal de tudo isso é que no frigir dos ovos, e depois de tudo isso, ser filha adotiva ou não é igual, é ser filha. Porque os defeitos e as qualidades independem de qualquer coisa. Porque quando você está nesse mundo, nessa vida, você vem com uma missão individual. E quem está do seu lado é uma oportunidade para a sua evolução. Então veja bem, meus pais biológicos me deram e eles me ajudaram a evoluir. Os meus pais adotivos faleceram e com isso eu evoluí. Eu virei mãe e eu evoluí. E todos os problemas que vieram junto com toda essa história me ajudou a evoluir. Então, independente de você ser filha adotiva ou filha biológica, o importante é você evoluir. Eu um dia escutei um negócio que mexeu muito comigo e me fez parar para pensar muito. Ninguém tá aqui nessa vida para ser feliz. Ah, não tá mesmo. Quando a pessoa disse isso para mim, eu falei, caraca, que horror. Mas depois a pessoa completou. Ninguém nasce nessa vida para ser feliz. Nós nascemos nessa vida para evoluir. E a nossa evolução faz com que a gente encontre a felicidade nas pequenas coisas. Eu acho que não tô aqui querendo dizer para ninguém adotar uma criança. E vou mais além. Eu acho que adotar é muito além do que adotar só uma criança ou adotar uma criança. Adotar é adotar a sua irmã, o seu irmão, o seu amigo, a sua mãe, o seu pai, os seus avós. Independente de você ter nascido na mesma família, muitas vezes, dentro da própria família, as pessoas são desprezadas. E nesse momento, né, casa, escolhi justamente esse lugar aqui, ó, porque é a minha casa. É o meu porto seguro. É onde eu adoto todas as pessoas que vêm aqui. Aonde eu quero que todo mundo fique e se torne parte da minha família. Porque nesse mundo em que a gente está vivendo, é disso que se trata a adoção. É disso que se trata a nossa evolução. Então, pratique a adoção. Eu acho que adotar alguém que precisa de um abraço faz toda a diferença nesse mundo. Faz toda a diferença no mundo desse alguém e faz toda a diferença no seu mundo, principalmente. Eu acho que a adoção é muito mais do que o preconceito que ele tem. Eu acho que a adoção é coração, é nascer do coração.